Bernardo, que está pregando hoje lá. Esse mês, André, o pastor Léo teve no domingo passado, André nesse domingo, e no outro eu vou mandar o Vinícius para lá, fazer um barulho, um homem bravo para pregar a palavra de Deus ali. No mês de agosto, os nossos jovens vão estar pregando lá. Cada domingo um jovem pregando em Conceição e um jovem dirigindo o culto aqui. Amados, nós temos orado, clamado ao Senhor pelos enfermos, vocês sabem disso, e por todos aqueles que estão ausentes por uma questão ou outra, aqueles que estão de férias, muita gente, graças a Deus, podendo viajar. E nós estamos, amados e amadas, eu disse isso na quinta-feira, olhe para mim aqui, sem desespero, sem baixar a cabeça, sem assim murmuração. Nós estamos aguardando apenas o Senhor chamar a irmã Edna, esposa do irmão Luiz Jerônimo. Então, fique atento ao grupo da igreja. Essa semana eu vou estar, a partir de terça-feira, na Assembleia da Convenção Batista Fluminense, lá em São João do Meriti, mas atento às notícias. Havendo qualquer situação, eu retorno rápido para estar com os irmãos e para estar acompanhando o culto e a família. Hoje o irmão Jerônimo teve de manhã, ele e uma das suas irmãs. Muita gente está perguntando como é que ele está. Amados, um homem de Deus está bem. Claro, sofrendo, claro, com o coração apertado, claro, vivendo esse momento tenso, mas está confiante naquilo que o Senhor está fazendo. Já, obviamente, não há mais o que fazer a não ser aguardar. Já está sendo aplicada algumas doses de morfina por conta da dor e soro para manter. Então vamos orar. Orar para que a nossa irmã, chegando o dia, a hora que só o Pai sabe, ela possa partir em paz. A igreja pode dizer amém? Parece difícil falar isso, né? Parece assim, mas é por aí mesmo. O Senhor vai levá-la em paz. Na semana passada eu perguntei para ela, irmã Edna, a irmã está em paz? E ela disse, eu estou em paz. Então vamos aguardar, tá ok? Minha querida Vitória, 1 Samuel capítulo 17 é o texto de hoje. Toda a igreja conhece, você que está acompanhando também na nossa transmissão. Nós vamos ler a história, ou reler a história, mas nesta noite eu quero lhe convidar a olhar para esse episódio dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, à luz daquilo que eu tenho chamado de história da redenção. Entendendo que essa história nada mais é do que um microcosmo, uma representação, quase que uma dramatização, embora seja um texto histórico, daquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós queremos exaltar a Jesus como sendo o nosso representante nessa batalha contra os gigantes dessa vida. Eu quero trazer esse texto na perspectiva de que ele não diz respeito a Davi, não diz respeito a Golias, não diz respeito a Saul e não diz respeito a você e nem a mim, mas diz respeito a Jesus, aquele que luta as nossas batalhas, aquele que guerreia por nós, o nosso campeão dos campeões. Golias representa então o mal, obviamente, a ausência do favor do Senhor, o campeão do reino das trevas, aquele que afronta o exército do Deus vivo, aquele que desafia o povo de Deus.
Nossa luta, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades e espíritos dominadores deste mundo. Há uma guerra espiritual, queridão e queridona, sendo travada. E vocês estão percebendo no entorno como que há uma guerra espiritual sendo travada. Por isso que a gente não pode lidar isso como a gente lida com pessoas. Por isso que as histórias bíblicas, Gisele, não são para ser lidas como se fosse um livro de histórias, um livro de personagens históricos. Este livro aponta para Deus. Este livro aponta para a história de Deus. Nós vamos ler o texto, você vai relembrar disso muito bem. Alguns aqui vão dizer, poxa vida, memória afetiva, não é? Porque é uma história que a gente aprende, né, Gisele, desde pequenininho na igreja, e nós vamos crescer no entendimento do que esse texto diz respeito à nossa agenda na história do nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 17. Quem é que derrota o nosso gigante? Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azega, em Eves-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Pensa num homem alto. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Vou repetir: escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dei-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Estes 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Olha só o link interessante que já dá para a gente fazer. Quantos dias foram? 40 dias. Isso lembra você de alguma coisa? Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida desse trigo tostado e esses 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado.
Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aquele homem. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Esse seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Receba essa palavra nesta noite, que ninguém se desanime, tá? Se você está vivendo esse contexto, essa palavra é para você. Que ninguém desanime. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra este filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vi um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor, ou de pastor, que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou. Porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses. Se eu fosse você, eu grifava isso daqui, que é uma chave boa para eu entender o texto. Pelos seus deuses. O filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você
em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Darei os cadáveres, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. O filisteu amaldiçoou pelos seus deuses. Davi disse que estava em nome do Senhor dos exércitos. Toda esta multidão, 47, saberá que o Senhor salva. Senhor salva. É o nome hebraico de Jesus. A raiz do nome Jesus está aqui. Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu, lançou-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Para onde Davi levou a cabeça do gigante? Para Jerusalém. Porém as armas dele Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Essa cena é meio forte, né? Tem um texto da Bíblia que é proibido para menores, né? Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? Isso é uma chave hermenêutica também muito interessante. De quem você é filho? Davi respondeu: eu sou filho de seu servo Jessé, o belemita. Deus, muito obrigado por esta passagem das suas escrituras. Me ajude a ter clareza, ó Pai, na mente, no coração. Obrigado porque o Senhor agiu aqui, dando-nos um ambiente propício para que todos ouçam a Tua palavra. Que não haja distração, que ninguém saia para tomar água, ir ao banheiro, que nada, ó Pai. Quem está em casa, sei que as distrações são múltiplas, que haja foco para ouvir e receber do Senhor esta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Vitória. Quando lutamos nossas batalhas em nome de Deus, somos representados pelo nosso campeão, Jesus. Não vou ficar entrando em detalhes, eu vou narrar aqui, Iago, como se fossem 3 cenas. Primeira cena, a Vitória pode dar um clique, é o desafio. Quem será páreo para Golias? Quem será páreo
para Golias. Versículos 1 até 11. A cena 2, Vitória, é a esperança. Davi de Belém toma posição. Belém ao vale de Elá são 24 quilômetros. Davi vai para levar mantimento para os seus irmãos, ouve do desafio e se apresenta como sendo uma esperança. Ele disse: eu vou enfrentar esse gigante que está afrontando o Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Nunca se tratou de uma luta pessoal de Davi contra Golias. Davi não tinha nada pessoal com Golias. Davi estava honrando o nome do Senhor. Quando você luta em nome de Deus, Jesus guerreia por você. E a terceira e última cena é o combate. O Deus de Israel versus os deuses filisteus, versos 40 a 58. Voltando, minha queridona, para a frase da grande ideia, para o pessoal gravar, Vitória. O 1 Samuel 17, gente, é muito mais do que uma história de superação pessoal. Nós já ouvimos essa história várias vezes, já disse, em EBD, Escola Bíblica Dominical, filmes, séries, novelas da Record, de todos, e também de outros canais de streaming, produzindo a Casa de Davi, uma série também da Netflix, produzindo a dramatização, a apresentação de forma bem cenográfica, muito dinâmica dessa história. Mas essa não é apenas uma história sobre um homem que vence o seu gigante ou um gigante, e também não é um estímulo, como o filme propõe, derrotando os gigantes, que nós também vençamos pela nossa fé os nossos gigantes. É mais do que isso. Aponta para mais do que isso. Aponta para a soberania de Deus, que em sua eleição graciosa vence as nossas batalhas por meio do ungido de Deus, o Messias, Jesus Cristo, e da confiança que nós precisamos ter nele, Jesus, o nosso campeão. Na história, amados, de 1 Samuel 17, você não é Davi. Eu não quero lhe ofender, volte na próxima semana, mas você é um daqueles que estava morrendo de medo. Eu sou um daqueles que estavam amedrontados e assustados diante do desafio desse gigante, desse Golias, que aos olhos humanos, amados, ele era imbatível. Concorda comigo? Imbatível. Quer ver? Eu não disse que eu não vou entrar em detalhes e não posso mesmo. Porque eu creio, amados, de que essa história diz que assim como Davi venceu Golias em nome do Senhor, Cristo venceu o nosso maior inimigo, o pecado, em nosso lugar. A nossa vitória é certa, mesmo que os inimigos pareçam gigantescos. É muito importante a gente olhar para esse texto e ver Davi, Saul, Golias. Saul, o rei, como das outras nações, usando armadura. E uma armadura também grande, porque Saul era o mais alto de todos de Israel, diz o texto, lá no capítulo 8. Dos ombros para cima não havia alguém da altura de Golias. Sempre que Saul é apresentado no texto de 1 Samuel, ele está sempre com uma lança, como Golias. Davi não tem nem espada. Davi é um rei, amados, nomeado por Deus. Capítulo 16, você entendeu muito bem. Quando o Senhor fala para Samuel, olha Samuel, não olhe, versículo 7, para a sua aparência. Em outras palavras, se você permitir, é como se Samuel estivesse dizendo, Saul, ou Samuel, o Senhor falando para Samuel, você já errou uma vez com Saul.
vai errar de novo? Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O primeiro dos irmãos de Davi a ser rejeitado naquela seleção foi quem? Eliabe, que foi justamente o irmão que ficou irado com Davi lá no campo de batalha. Queridão, queridona, Davi é dependente do poder de Deus, Davi confia em Deus, Davi não usa a armadura de Saul, Davi toma para si a armadura de Golias. As armas de Golias que Davi coloca na sua tenda, no capítulo 21, 9 de 1 Samuel, você vai ver que a espada estava no santuário de Deus, aos cuidados do sacerdote Aimeleque, lá em Nobe. É como se Davi reconhecesse, dando aquela espada aos cuidados do sacerdote, de que a vitória foi, é e sempre será do Senhor. Queridão, queridona, que desafio foi esse? O ponto 1, Vitória. Saul, embora rejeitado pelo Senhor, está à frente de mais uma batalha. Só que agora aparece um cidadão, amados, que eu vou te falar uma coisa. Vai ser grande assim, lá entre os filisteus. O próprio nome Golias, para quem gosta de curiosidade, significa esplendor. E ele era um cidadão realmente muito forte, brioso. O texto vai dizer, amados, logo no versículo 2, que ele era um campeão. Versículo 4, para ser preciso. Dos filisteus saiu um guerreiro. A mesma expressão que vai aparecer no versículo 23. O guerreiro cujo nome era Golias. A palavra guerreiro significa aquele que está entre dois exércitos. Aquele que luta em nome de um exército contra o outro. O que reforça a ideia, embaixadores e mensageiras, irmãos e irmãs, que nós estamos diante de um duelo representativo. Golias era um gigante. As características dele, nos versículos 4 a 7, eu nem vou entrar em detalhes, é quase 3 metros de altura, só a couraça pesava 60 quilos, caneleira de bronze, dardo de bronze, enfim, e eu fico com pena do escudeiro desse cidadão, que não deveria ser um gigante também, obviamente. Fico imaginando quanto esse cidadão Mateus suava a camisa. Só para curiosidade bíblica, Golias era da cidade de Gate, uma das 5 cidades dos filisteus. Josué 11, 22 vai dizer que havia na terra ali dos filhos de Israel, em Canaã, na Palestina, hoje nós chamamos de Palestina, mas nesse tempo era chamado da terra de Canaã, os anaquins. Esses anaquins eram considerados gigantes. Gaza, Gate e Astod. Quem gosta de curiosidades também, é só curiosidade. Os filisteus, eles eram de Creta e migraram para Canaã em algum momento da história e lá se estabeleceram. E por razões, amados, que apenas a genética e a vontade soberana de Deus justifica, nasciam entre eles uma turma que eram como gigantes. E esses eram criados, então, desde cedo, para serem guerreiros, obviamente, campeões nas batalhas. Na Bíblia nós temos outros exemplos também de homens guerreiros, Og de Bassã e tantos outros que vão aparecer em Josué, em Juízes e em outros livros também. As características de Golias nos apresentam, então, estes cidadãos aqui. E Golias, então, se utiliza de um escárnio, de um desafio. Eu quero um homem para lutar comigo, como que, sem outras palavras, dissesse o seguinte: e aí, o que vai acontecer? Alguém vai aceitar esse desafio?
Versículo 10, Heitor: hoje eu desafio as tropas de Israel. E versículo 11 diz que quando Saul, grife aí Saul, e todo Israel ouvir essas palavras, ficaram assustados e com muito medo. Gente, eu não quero ficar falando mal de Saul toda hora, mas esse cidadão é estrambótico mesmo, é estranho mesmo. Ele estava com medo, Jorge. Ele não andava com Deus. O homem que não anda com Deus, não adianta ser alto, forte, como Saul era, do ombro para cima não havia outro homem igual. Só Saul, Marco Giovanni, que tinha armadura. Só Saul que tinha espada. Para não dizer que é só Saul, Jonatas também tinha. Apenas os dois, pai e filho. Agora, eu não sei, alguns comentaristas falam, gente, que Saul não era obrigado a ir no campo de batalha, porque não era obrigação do rei ir para a frente de batalha. Mas Davi ia. Davi ia. A única vez que Davi não foi para a frente de batalha, está lá em 2 Samuel 12, deu ruim, hein? Você sabe da história, não é? Aí, Tiago, você lembra da história? Estava lá passeando no palácio, na varanda, e de repente, uma mulher, meu Deus do céu. Então, aí, não vou contar essa história. Lugar de guerreiro é na frente de batalha. Mas Saul está com medo. O homem sem Deus, amados, é assim. Fica assustado. Tem medo. Medo de morrer. Medo de fracassar. Medo de desistir. Olhe para mim. Medo de cair. Homem sem Deus é assim. Homem que não anda com Deus, homem que não ouve a Deus é assim. Ouve o desafio de Golias e não encara, porque tem medo. Tem medo. Em Atos dos Apóstolos, um grupo vai tentar expulsar demônios, e o diabo diz: eu conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. É derrota, amados. Andar longe de Deus é derrota. Pura derrota. Vitória. Mas tem uma esperança. E o texto nos apresenta aqui no versículo 12, Davi era filho daquele efrateu. É interessante como que o narrador, eu quero que você veja a Bíblia também como uma obra de literatura. Eu sei que falando literatura aqui, quem está de recuperação em português deve estar com medo, mas não precisa ficar com medo, não. É uma obra de literatura. Era filho daquele efrateu. Davi é apresentado no capítulo 16. Só que agora no capítulo 17 ele é apresentado como alguém que era filho de Jessé. E a gente precisa fazer, então, uma relação com o todo da história, indo lá ao finalzinho do livro de Ruth, conforme eu apresentei para vocês aqui no domingo passado, no capítulo 4. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. O narrador, conhecendo isso, diz: ele era filho daquele efrateu. Ele faz parte dessa história da redenção. Mateus capítulo 1, versículo 1 vai dizer: estas são as gerações de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Há necessidade, amados e amadas, de você entender isso. Ele era filho daquele efrateu. Ele era de Belém, a mesma cidade que nasceu nosso Salvador Jesus.
é que hoje vos nasceu, Lucas capítulo 2, na cidade de Belém, o Salvador, que é Cristo Senhor. Está chegando aí o Natal e a gente vai relembrando esses textos, e a impressão que muitos têm é de que esses textos estão surgindo do nada. Não, não. Faz parte dessa história. Jessé, amado, já idoso, como diz o texto, e preocupado com Eliabe, Abinadab e Samá, manda Davi ir lá levar umas porções de alimentos. E mandou até um agrado para o comandante, não é? 10 queijos. Não eram os queijos Minas, que são excelentes, mas que surgiram depois na história, mas deveriam ser também queijos deliciosos. O ponto não é esse. O ponto é que Davi estava nas trincheiras da guerra sem ser chamado para a batalha. Inicialmente ele não foi chamado para a batalha. Qual que é a importância disso, nem? Ele foi voluntário. Ele se entregou por livre e espontânea vontade. Ele se ofereceu para lutar aquela guerra. Assim como Jesus, que no mistério da redenção, antes da fundação do mundo, se ofereceu para vir ao mundo, se encarnar e se entregar por cada um de nós. Iago, ninguém o forçou. Davi foi assim e Jesus também. Ninguém o forçou. Eu me lembro do Jorge Herder naquela canção, ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu próprio amor que o moveu. Davi ouve aquela conversa, fica de butuca, jovenzinho que era, e viu que o prêmio era, vamos lá, muitas riquezas. Estão comigo? A filha em casamento. Depois a gente vai ver que a filha não valia muito a pena mesmo, mas aí é outra história. A Mical era uma mulher complicada, mas isso deixa para a história. Mas a filha em casamento e uma isenção de impostos. Amados, até hoje, amados, Mateus, você lutaria por isenção de impostos, né? Davi ouviu aquela história toda. Mas o ponto não foi esse, amados. O ponto foi que Davi, ao ouvir isso uma vez, ser repreendido pelo seu irmão Eliabe, o irmão mais velho, porque olhe para mim, é um palpite que eu tenho. Se você não concorda comigo, pode ir para casa em paz e eu também vou em paz. Eliabe nunca aceitou a ideia de ter sido preterido, porque ele era o mais velho. Ele sofria aquilo que somente alguns aqui podem saber do que eu estou dizendo. A síndrome do irmão mais velho. Eliabe nunca aceitou isso. Ele agiu na carne. Ele rejeitou a Davi. Mas Davi continuou. Prosseguindo no texto, a partir do versículo 26, Davi pergunta aos homens que estavam ali no campo o que seria dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta. Mas ele disse uma frase, amados, que dá para entender o espírito de Davi. Versículo 26, vocês estão comigo? Não desvia atenção não, hein? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Por que Davi chama Golias, o filisteu, de incircunciso? A circuncisão, amados, está lá em Gênesis 17, 11, é um sinal da aliança de Deus com o seu povo eleito. Era a mesma forma de Davi falar, o que esse homem que não pertence à comunidade de Israel, à comunidade dos eleitos,
Quem é este homem que nem crente é? Quem é este homem que está afrontando o nosso Deus, o Deus vivo, os exércitos do Deus vivo? Me faz lembrar de Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta: quem diz os filhos dos homens que eu sou? E levanta Pedro e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Do Deus vivo. Mesmo Davi sendo colocado contra a parede por Eliabe, ele não se desviou. Ele prosseguiu. Ele vai se apresentar a Saul. Ele manda dizer a Saul. Ele é anunciado a Saul. E versículo 32 diz que ele diz com coragem que ninguém desanime por conta desse gigante. Esse seu servo aqui irá lutar. Irá e lutará contra esse filisteu. Davi se apresenta aqui como servo do Senhor, que é um título que o próprio Jesus vai receber, e Isaías vai escrever os cânticos dos servos do Senhor. Um desses cânticos está lá no capítulo 53 de Isaías, que daqui a pouco eu vou citar. Ele é o servo do Senhor. Esse seu servo, diz Davi. Saul, inicialmente, versículo 33, diz: você não pode ir, você é jovem. Ele é guerreiro desde a mocidade. E aí Davi, queridão e queridona, preste muita atenção, olhe para mim nesse ponto, Daniel. Ele diz o seguinte: rei, avalie a minha história. Avalie o que Deus já fez através de mim. Todas as lutas, amados e amadas, que você tem travado nesta vida, é porque Ele está lhe preparando para algo muito maior do que você. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele diz assim, versículo 34, esse seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando via um leão, um urso, levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele, livrava o cordeiro da sua boca, se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba, eu golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso, ele usa mais uma vez essa expressão, será como o deles, porque afrontou os exércitos de quem? Do Deus vivo. Davi confiava, amados e amadas, de que o Senhor tinha sido por ele. Davi estava com uma noção correta das coisas, era uma afronta aos exércitos do Deus vivo. E ele vai dizer no versículo 37, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Amados, todas as vezes que um homem de Deus tenta ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus, sempre vão se levantar pessoas que são conselheiros do mal, instruídos por Satanás para desviar este homem do seu propósito. Foi assim com Davi em relação a Saul, que ofereceu a sua armadura. Oferecer a armadura era muito mais do que oferecer um equipamento de guerra. Era estabelecer uma aliança, era estabelecer uma amizade. Quem usava a armadura de alguém era como se dissesse: eu e você estamos na mesma batalha, com as mesmas motivações, porque temos o mesmo coração. Por isso que no capítulo 18, Dani, Jonatas vai entregar a sua armadura para Davi, e Davi vai aceitar. Não é por conta do tamanho de Davi e de Jonatas, que eram parelhos, ou porque não é uma questão de tamanho, é uma questão de aliança, é uma questão de fidelidade, é uma questão de coração. Davi não queria ter nada com Saul no que diz respeito à sua aliança e compromisso e identidade espiritual. Queridão, queridona, preste muita atenção nessa aplicação que eu posso fazer para você. Cuidado com as ofertas de Saul. Cuidado com as propostas sedutoras do mundo, como que querendo dizer que você e as pessoas e o sistema e os valores deste mundo estão mancomunados, estão aliançados. A armadura de Saul nunca vai caber em Davi. Davi usa a armadura e diz: eu não consigo andar.
Não é desse jeito. Não é desse jeito. Eu não vou guerrear em nome de Saul, eu vou guerrear em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou fazer a coisa certa da forma errada. Eu vou fazer a coisa certa, do jeito certo, com as motivações certas. Davi era homem de Deus, amados. Davi ouvia Deus. Davi aqui representava Jesus, que não lutou aqui na terra pelos princípios ou parâmetros humanos. Diante de Pilatos, Jesus disse a ele o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Daqui eu não sou. Pilatos, em João capítulo 19, vai dizer: eu tenho autoridade para te soltar. Ele disse: nenhuma autoridade seria dada se não viesse do meu Deus. Nós precisamos prestar muita atenção nisso, amados. Nós precisamos entender que a nossa guerra precisa ser lutada do jeito certo, da forma certa, com as motivações certas, pelas razões certas, e por aí vai. E agora, queridão e queridona, ponto 3 é o combate. Eu sei que é o pessoal que gosta de ação agora. A partir do versículo 40, Davi pega o seu cajado, porque ele era pastor, era o rei pastor, amados. Davi até nesse ponto é parecido com Jesus. Jesus não era pastor, mas está lá em João 10. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Davi pega o seu cajado, pega a sua funda, o seu estilingue, a sua tiradeira, conforme você quiser chamar. E deixa eu só abrir um parênteses, é curiosidade bíblica, tá? A tiradeira não era próprio apenas de pastor, não. Exércitos usavam. Juízes 20 vai dizer que os de Benjamim eram tão peritos na tiradeira com a funda, que eles eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo sem nunca errar. Juízes 20, 16. Davi não era benjamita, ele era de Judá. Mas ele era muito bom com esse negócio de funda. Ele vai, queridão e queridona, minhas meninas, meus meninos, irmãos e irmãs, e pega 5 pedras numa margem de um rio, lá do vale de Elá, e leva. O filisteu vai caminhando, versículo 41, e se aproximando de Davi, o escudeiro, coitado, cansado de carregar aquele peso todo, vai na frente. O filisteu olha, vê Davi, despreza, e acontece aquilo que você sabe, né? Será que eu sou cachorro e não sei o quê? Pelos seus deuses o filisteu amaldiçoava Davi. E Davi disse: não, você vem contra mim, versículo 45, aleluia, com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Queridão, queridona, coloca uma coisa na sua cabecinha: o guerreiro mais forte e o mais bem equipado seria o mais eficaz para lutar pelos seus deuses. Há uma suposta superioridade de Golias, mas Davi segue o raciocínio lógico para esse desfecho inevitável, mas chega a uma segunda verdade. Se os deuses de fato estavam lutando entre si, usando Golias como representante dos filisteus, Davi como representante do povo de Deus de Israel, força física e armas seriam irrelevantes para o resultado final. Por isso que Davi confia no Senhor dos Exércitos. Davi se gloria no poder do Senhor e não no seu próprio poder. Amados, Emanuel, a batalha está aqui. A resposta de Davi, digo eu, não o Senhor, tremeu o chão no vale de Elá. O vale de Elá ficou um terremoto. A convicção de Davi era impressionante. Eu vou fazer, vou acontecer. Olha só, gente. Mentaliza essa cena.
eu vou matar, vou cortar a cabeça, vou dar o cadáver do arraial dos filisteus, as aves do céu, as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Porque a multidão vai saber que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E Ele entregará a todos vocês nas nossas mãos. Gente, aí você já viu tanta coisa, já leu esse texto, você sabe que o filisteu se levanta, começa a se aproximar de Davi, Davi se apressa, e aquela situação toda, e enquanto eu e você pensaríamos, poxa, esse gigante é grande, vai ser difícil de derrubar. Davi pensou o seguinte, esse gigante é grande, mas a cabeça dele também é grande. E a única parte do corpo de Golias que estava descoberta era justamente o seu testão de amolar machado. E Davi olhou e falou o seguinte, o quê? É ruim de eu errar, hein? Ele precisou de uma pedra. Olhe para mim. Ele precisou de uma pedra apenas. Golias tombou ao chão. A NVI, amados, quem está usando a NVI fez uma tradução meio estrambótica, mas está valendo. Diz que só na pedrada na cabeça da Golias já morreu. A maioria das outras traduções concordam que a pedrada só foi para derrubar o gigante. Davi matou quando pegou a espada do próprio Golias, cortou a sua cabeça, pegou suas armas, levou para sua tenda e a cabeça levou para Jerusalém. Rapidinho, para eu não me delongar, Jerusalém nesse tempo não era ainda a cidade de Davi. Ela só vai ser cidade de Davi segundo Samuel 5. Aí tudo leva a crer que isso daqui foi uma declaração de vitória do tipo assim, olha, cabeça do Golias está aqui, depois eu vou voltar para tomar essa cidade. Tanto é que Jerusalém é chamada até hoje de cidade de Davi. Agora, você está preparado aí? Se acomoda bem na cadeira. Eu ouvi um sermão de um homem de Deus, de um estudioso do Antigo Testamento, que ele afirmou que essa cabeça de Golias em Jerusalém foi colocada num monte. Você já deve estar até... Só não vai dizer glória para não ter nenhuma recaída aí quem veio da Assembleia, mas sepultou essa cabeça no monte que mais tarde vai se chamar Gólgota. Monte da Caveira. O lugar onde Cristo triunfou na cruz foi em cima do lugar que estava sepultada a cabeça de Golias. Lá em Jerusalém. Por isso que ao final perguntaram, ele é filho de quem? É filho de quem? Até Saul ficou meio abobado, porque Davi era o escudeiro dele. Jessé havia até mandado pão e vinho, mas Saul meio maluco assim, filho de quem? Filho de quem? Aí perguntou para o Abner, mais abitolado ainda, eu não sei. Ele é filho de Jessé, ele é belemita, ele é da linhagem. Ele é o nosso futuro rei. Saul não sabia disso, obviamente. Mas já presumia. Porque o Senhor havia dito, lamento de eu haver constituído Saul como rei.
Não é à toa que mais tarde, obviamente, Davi continuou com as suas batalhas, e no capítulo 18, as mulheres, sempre elas muito animadas, começaram a cantar em Israel. 18:7. Saul matou os seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares. Queridão, 5 minutos, eu preciso da sua atenção. Primeiro, Vitória, desde a eternidade o mal tenta triunfar contra o bem. Já que existe Deus, existe o mal. Só que Deus não pode tolerar o mal. Abacuque 1:13 vai dizer: tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal. Jó 34:10 vai dizer: longe de Deus o praticar ele a maldade. Mas ao passo, queridão e queridona, de que a Bíblia não menciona explicitamente qual é a origem do mal, por outro lado aponta qual será o fim do mal. Em Apocalipse, no capítulo 21, diz que chegará o tempo que Deus renovará e purificará todas as coisas, o universo, os céus e a terra. A Bíblia não diz que Deus criou o mal, mas a Bíblia diz que em breve Deus colocará fim definitivamente em todo o mal. Deus punirá o mal. Estamos numa batalha, amados. Olhe para mim, por favor, você em cima, você embaixo. O mal existe, amados. O mal existe. Nós vivemos, amados, nós convivemos com o mal, com a morte, com o sofrimento. Eu leio para a palavra de Deus, amados, quando eu preciso de alguma esperança, eu vou em Apocalipse. Leio a palavra de Deus. Eu chego em Apocalipse capítulo 21 e me deleito ao ler a palavra de Deus, versículos 4 e 5. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono diz: eis que eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O mal jamais vencerá o bem. Golias, amados, são nascidos para morrer. Golias são gigantes, representantes do nosso inimigo, porque o diabo não é inimigo de Deus. É um outro erro que muitos crentes cometem. Pedro vai dizer: o diabo, o vosso adversário, anda, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas chegará um tempo, amados, e não está longe, que essa história que Davi e Golias anuncia em Cristo será totalmente real e final na nossa história. E o bem triunfará. A segunda verdade, olhe para mim, que nessa luta entre Davi e Golias, nós vemos espelhada a verdadeira luta que existe no mundo, Jesus e o mal. Nessa guerra já temos o vencedor. Davi é um tipo de Cristo, amados, é um ungido que foi desprezado, que enfrenta sozinho o inimigo do povo de Deus. Como Davi venceu por todos, Cristo venceu o pecado e a morte por nós. Eu abro a palavra de Deus, amados, e me encanto com aquilo que Paulo nos mostrou na carta aos Colossenses, quando ele vai dizer, a partir do versículo 10, também nele vocês receberam a plenitude, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas. Golias era um incircunciso,
Cristo se tornou circuncidado por nós, circuncisão por nós. Porque diz o texto, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos dos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, ao qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Eu concordo com o Tim Chester, que vai dizer de que a mensagem da Bíblia não é que somos chamados para salvar o mundo, mas sim que temos um Salvador. 1 Samuel 17, a mensagem não é que somos chamados para ser como Davi, mas que nós temos um Davi por excelência. Por isso que na última tela, Vivi, eu quero lembrar a vocês aquilo que aconteceu na cruz. Em João capítulo 17, mostra que Jesus estava na cruz, quando de repente ele grita, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja, fixaram num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus toma o vinagre, ele diz, está consumado. E João, amados, ele usa um verbo, quem gosta de detalhes bíblicos diz assim, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O meu ponto aqui é o verbo inclinar. Amados, qualquer homem que tivesse sofrido o que Jesus sofreu, já estaria com a cabeça pendida há muito tempo. O verbo inclinar aqui significa por vontade própria. Ele inclinou a sua cabeça. Newton, Cristo foi completamente soberano na cruz. Ele só morreu quando ele quis. Por isso que o português, eu bagunço o português para tentar explicar a teologia disso. Eu costumo dizer que Jesus não morreu. Ele se morreu. Me permita o erro de português aqui. Ele se entregou. Ele só morreu, Francisca, quando ele quis. E ele inclinou a cabeça, entregou o Espírito. E passados então 3 dias, Lucas vai registrar no capítulo 24, as mulheres, sempre elas, não é? Eu falei das mulheres que ficavam cantando, Saul matou seus milhares, Davi os seus 10 milhares, agora igualmente as mulheres vão ser as primeiras testemunhas da ressurreição. Vão visitar Jesus, o corpo de Jesus, né? Naquele domingo pela manhã, e encontram então um anjo que diz a elas, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E você ainda achava que Davi e Golias era apenas uma história, um debate, um duelo, um conflito entre representantes de um governo e de outro. Não, não, não! Davi e Golias tem a ver com a minha e com a sua história. Jesus é o nosso Davi. É Ele quem vence os nossos gigantes. E quando lutamos as batalhas em nome de Deus, nós somos representados por Ele, Jesus, o nosso campeão. A última vitória de Jesus, amados, olhe para mim. A última vitória de Jesus foi contra a morte. Aleluia. No dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, a morte morreu. E Ele ressuscitou.
e hoje está vivo. E eu e você estamos vivos nele. Não há gigante que se levante contra nós, que não seja vencido no poder, na influência daquele que é o nosso Davi. Não é você que derrota gigantes. Você é fraquinho, hein? Não é você não. É o nosso campeão, Jesus de Nazaré. Levante-se, queridão e queridona. Os músicos vão vir aqui. A ressurreição de Jesus é a maior mensagem que nós podemos dar a este mundo. Levante-se, meu queridão e minha queridona. Você que está sendo afligido nesses dias por lutas atrozes, lutas terríveis. Você que está tendo que lidar, amados e amadas, com batalhas que aos olhos humanos são inexpugnáveis. É um diagnóstico que tá tirando o seu sono. É um laudo que está roubando a sua paz. É uma possibilidade de desemprego que já está lhe deixando ficar preocupado com as contas do final do mês. É a luta de uma enfermidade. É a iminência da morte de alguém que você ama tanto. Sem contar, amados, nos medos que você tem, nos pavores que invadem a sua alma. Coloque a mão no seu coração e diga, crendo: eu creio que pela ressurreição de Cristo, pela sua morte, pela sua vitória, eu posso ter assegurada a minha vitória. E Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Por meio daquele que nos amou. Eu quero, queridão e queridona, que você saia daqui nessa noite. Olha só, por isso preste atenção, não muda o foco não, hein? Segurou até agora, segura mais um pouco. Quero que você saia daqui a alguns minutos. Não é com a esperança da vitória. Esperança no sentido do português fraco. Mas com a esperança bíblica. Que é a certeza de que aquele que veio ao mundo, viveu 33 anos aqui, foi julgado, morto, e ao inclinar a sua cabeça, soberanamente, entregou a sua vida, por mim e por você. Queridão, queridona, quando você tiver de lutar com os gigantes, chama o campeão, chama o nome de Jesus e reflita naquilo que aconteceu naquele final de semana lá em Jerusalém. Faça isso cantando essa canção agora. Essa é a verdadeira história de Davi e Golias. É a minha história e a sua. Deus Pai abandonou, canta. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o fim. Ele entrou na guerra. A guerra começou. E ele enfrentou o maior gigante. A morte enfrentou. Olha, todo o poder das trevas vencido foi. A terra
sepulcros se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Teu Rei ressuscitou. Diga pro seu gigante. Ele venceu pra Jesus sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Dê a mão ao pessoal que está do seu lado agora. Nós vamos terminar este culto assim. Nós somos parte de um povo, amados, que já venceu. Eu não sei por que tem crente cabisbaixo, crente deprimido, crente ansioso, crente medroso. Você faz parte do povo mais vencedor da terra.
Porque nós temos aí em cima, aqui embaixo, para nos representar, Laura, alguém que nunca perdeu nenhuma batalha. Jesus é o nosso Davi. Um Davi perfeito, um Davi que não pecou com Betseba. Um Davi que não se desanimou, não teve a sua alma agonizante a ponto de escrever nos salmos que a alma dele se abatia. Alguém que como nós em tudo foi tentado, Hebreus já está dizendo, pastor Léo, mas sem pecado. É o nosso representante, é o nosso gigante. Na história da eternidade, amados, Golias é um anão. Golias é um anão. Porque aquele que venceu a morte, triunfando dela, depois os principados e potestades debaixo do seu governo, os expôs publicamente, triunfou. Essa história tem a ver comigo e com você nesse sentido. Nós confiamos nessa vitória e nós descansamos nela. Janete, Geraldo, nós descansamos nessa vitória. Nós vamos enfrentar agora mais uma semana e as lutas que virão, e as adversidades, e as tensões, e as tentações. Tiago, Vitor, mas nós já somos mais do que vencedores. Você está indo para sua casa agora, depois, ou para qualquer outro lugar, Jesus já vai na sua frente. Ele é aquele que entra na batalha. Até hoje o nosso campeão está no Vale de Elá, guerreando por nós, vencendo o gigante, cortando a sua cabeça, triunfando sobre ela. Você não precisa de armas para lutar. Você não precisa de armaduras para lutar. Você só precisa confiar naquele que Bartimeu, em Marcos capítulo 10, clamou, Rogério: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Junto com a pessoa que está do seu lado, diga: Senhor, abençoe esta semana. Senhor, me dá consciência de que o Senhor está comigo, está com a irmã Edna lá no leito de hospital, estará com ela todos os momentos da sua vida, assim como o Senhor está comigo, está com a minha família, está com os meus entes queridos. Amanhã vai para o trabalho, faça o seu melhor, disponha a ser servo do Senhor no lugar que o Senhor lhe colocou, sem murmuração, sem dar qualquer tipo de migué, sem ser negligente. Encare a vida de frente. Vai estudar direito, meu queridão e minha queridona. Vai fazer as últimas provas como se fossem as últimas provas da sua vida. Dê o seu melhor. Confie no Senhor. Meu queridão e minha queridona, não importa se seu pai lhe abandonou, não importa se a sua mãe lhe abandonou, não importa que seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos lhe abandonaram. Há alguém que guerreia por você. É o Senhor Jesus, o justo juiz, que naquele dia dará a nós e a todos os que amam a sua vinda a coroa da justiça, que é própria dele, que é justo, totalmente justo. Receba essa palavra de bênção na sua vida. Eu quero estar à porta para lhe dar um abraço para desejar a você uma semana com o espírito de Davi na sua vida, do filho de Davi, do Jesus, daquele que é filho de Deus, mais do que isso, filho do Deus vivo. Mas antes, igreja, cante e exalte, cante aleluia, cante louvado seja Deus,
Porque o outro nome de Jesus está lá em Apocalipse capítulo 5, é Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus. Cantamos, cantamos, aleluia, aleluia. Cantamos, exaltar, aleluia, exalte o nome dele. Pra sempre fala o nome dele. Fala o nome dele. Pra sempre ele vive, ressuscitou. Golias morreu, ressuscitou. Jesus está vivo. Pra sempre exaltado, aleluia. Pra sempre adorado, não tenha medo. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Só as vozes. Cantemos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Quem abrirá o livro? Quem é digno de abrir o livro? Ah, não chores. O leão, que também é cordeiro. Cante, cante, cante. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Aleluia. cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.